Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Você está no canal Luz do Mundo e hoje eu vou trazer um assunto um tanto interessante para este canal, para este vídeo de hoje, respondendo um comentário que eu tive nas minhas redes sociais, onde uma pessoa comentou a seguinte questão. Ela disse assim: olha, eu estava na obra de Deus e me desviei há um certo tempo do caminho de Deus e agora voltei para os caminhos novamente. Mas a pergunta que ela faz é a seguinte: eu tenho orado a Deus e não tenho conseguido ouvir as respostas de Deus. Será que Deus não responde mais as minhas orações? E eu vou estar respondendo este comentário aqui neste vídeo, tá bom? Então fica aí até o final. E já aproveitando, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva aqui neste canal, ative o sino das notificações, pois assim você vai ser avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bom? E assista o vídeo até o final. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Se Deus falar contigo, compartilhe também este vídeo porque será de grande valor para outras pessoas, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo e entender um pouquinho sobre a questão desta pergunta. E a palavra que eu vou estar meditando hoje para poder responder esta questão está no livro de Lucas, capítulo de número 15, do versículo de número 11 em diante, você pode estar lendo aí na sua casa, onde conta uma história tanto conhecida por todos aqueles que vão à igreja ou pregadores, que é a parábola do filho pródigo, Aquele filho, onde a Bíblia diz que um certo homem ele tinha 2 filhos, e um destes filhos resolveu, então, pedir ao seu pai que desse a parte que cabia da herança para que ele partisse. Então, o seu pai, vendo ali o pedido do seu filho, ele faz o que? Ele pega a parte da herança e dá para aquele filho. E aquele filho parte para uma terra longe, diz a palavra. E, em determinado tempo, aquele lugar onde aquele filho estava, ele gasta tudo que ele tinha e ali vem uma grande fome sobre aquela terra, Então ele começou a padecer de necessidade, diz a palavra de Deus. E chegou um certo tempo que aquele jovem que tinha tudo na casa de seu pai, ele começa a passar uma necessidade tão grande que ele então consegue um emprego, um lugar onde tinha um criador de porcos, e a função dele era alimentar os porcos, E a palavra diz que ele chegava a desejar as bolotas, diz a palavra, ou seja, o alimento que os porcos comiam, porque grande era a fome daquele jovem. Até que um dia, a Bíblia nos relata que aquele jovem caiu em si e disse assim: olha, o meu pai tem tantos operários ou funcionários, como diz aí na tua tradução, e eu estou aqui padecendo de fome. Tantos os empregados do meu pai têm tanta abundância, e ele sendo filho de um grande homem, um homem tão rico, então ele estava padecendo de uma grande abundância, então ele entende que precisava voltar para a casa do seu pai. E aí que começa a entrar a resposta para este comentário, Esta pessoa comentou aí que ela retornou para a casa de Deus, retornou para os caminhos, mas ela ora e não ouve a oração de Deus. Então, para todos aqueles que já se desviaram no caminho de Deus alguma vez, ou até mesmo aquele que já foi da casa do Senhor e hoje não está mais, se sente desanimado, desmotivado, fraco para poder retornar. A mensagem que eu trago neste momento é que aquele menino, aquele jovem na verdade, que deixou seu pai e foi para uma terra longe, ele pegou tudo que o pai havia de dar para ele, toda a herança, então ele gasta tudo. E chega um determinado tempo que ele percebe que não era o caminho que ele tinha que percorrer. Então ele analisa, então ele começa a regressar, Ele regressa à casa, ele volta para a casa do pai. E talvez esse seja o momento que você também está precisando a regressar para a casa do pai, a voltar para a casa de Deus. Aqui a parábola diz de um jovem voltando para a casa do seu pai humano, seu pai terrestre. Mas aqui nós estamos entendendo que há uma necessidade de talvez você que esteja me assistindo agora retornar para a casa de Deus. Aí vem algumas situações que às vezes não nos deixa retornar de uma forma
eficaz, né? Que é o desânimo, que é a tristeza, ou até mesmo, como diz aqui na palavra, que aquele jovem ele chega para o seu pai, né? Depois da recepção que ele tem, e ele disse: pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Então ele pede perdão. Então muitas vezes nós, o peso do pecado, o peso da culpa de termos abandonado um caminho que Deus preparou para nós, às vezes nos deixa cego espiritualmente, a ponto de acharmos que não seremos mais aceitos. Mas a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que pode sim uma mãe esquecer o seu filho, mas Deus, ele não esquecerá de nós. Então entenda que Deus, ele nunca, em hipótese alguma, ele vai nos abandonar. Pelo contrário, é nós que abandonamos a presença de Deus. Então muitas vezes eu digo assim, mas eu fiz algo tão grave, tão grandioso assim, de ruim, que Deus ele não vai me aceitar mais. Mas na verdade, Deus ele sempre vai nos aceitar. Entenda que a palavra nos diz que Deus ele ama o pecador. Deus ele não ama o pecado, ele não ama aquilo que eu e você fazemos de errado, mas ele nos ama como pecador. Então, se é o momento de você voltar para sua casa, que volte para a casa de Deus. Porque se você está como o filho pródigo, que estava longe, é necessário voltar, é necessário regressar. E a palavra diz que aquele pai, quando ele avistou o filho de longe, grande foi a alegria daquele homem. Tanto que ele mandou preparar a melhor festa, mandou colocar as alpacas, ou seja, as sandálias nos pés do teu filho, mandou colocar anel no teu dedo, mandou colocar um cordão no teu pescoço e mandou preparar o melhor novilho. É assim que Deus age, é assim que Deus faz quando um filho regressa. Veja que talvez eu não sei de que denominação você seja, que você está me assistindo agora, mas talvez quando você voltar para a casa de Deus, você vai ser bem recebido lá por aqueles que você deixou, principalmente por Deus. E aquelas pessoas que você deixou lá vão te acolher novamente, vão te abraçar, vão te apoiar, vão te dar força. Então, seja firme. Não deixe que você ter se distanciado da casa de Deus faça com que você não regresse mais. É necessário voltar para a casa do Pai. E entenda também que muitas vezes quando nós oramos e pedimos a Deus algo, e se você não tem visto a resposta de Deus, entenda que o silêncio de Deus também é resposta para nossas orações, tá bom? Regresse à casa do Pai, chega lá, pede perdão a Ele pelo que você fez de errado. Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, tá bom? E eu tenho certeza que Deus ele vai acolher cada um, seja você que está lá no sul, você que esteja no norte, seja onde você estiver, que for necessário, regresse à casa de Deus, regresse à casa do Pai, porque eu tenho certeza que grande será a festa que vai recepcionar você, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que se você viveu como filho pródigo, é necessário voltar, porque lá fora as coisas são bem difíceis, mas na casa de meu Pai, como diz Jesus, há muitas moradas, né? Então, na casa de Deus, você sempre será acolhido. Sempre há um lugar para mim, há um lugar para você, tá bom? Que Deus possa te abençoar tremendamente, que você possa compartilhar com outras pessoas esta mensagem e que se você estava fraco, se você estava triste, querendo regressar para a casa de Deus, saiba que lá as portas da casa do Senhor estarão sempre abertas para acolher você. E eu tenho certeza que sempre há um ou outro que trarão uma palavra para te fortalecer, para te edificar e para te motivar a voltar à casa do Pai. Porque não há necessidade de você estar sofrendo tanto como talvez você esteja, sendo que na casa do seu Pai há uma grande possibilidade, né? E certeza, é claro, de que Ele estará com os braços abertos para cuidar de nós. Porque quando nós tentamos andar com nossas próprias pernas, nós tropeçamos, nós caímos, né? E muitas vezes grande é a nossa queda e tamanha é a nossa ruína. Mas quando nós andamos com os passos guiados por Deus, o sucesso vem sobre a nossa vida, seja ele qual for necessário, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, que você possa, né, se inscrever aqui no nosso canal e aguardar os próximos vídeos e que esta palavra possa, em nome de Jesus, edificar
o seu coração e o coração daquelas pessoas a qual você estará compartilhando com ela. É necessário voltar para a casa de Deus. Este é o seu momento. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.